Boa noite, que a paz do Mestre Jesus estejam com todos. Antes de adentrarmos a prece, nós fazemos os nossos cumprimentos aos ouvintes e informamos que o trabalho que ora se inicia é em nome do Centro Espírito Caminho de Damasco. Rogamos agora a todos os ouvintes, aqueles que nesse exato momento estão prestando atenção em nós, que elevem um pensamento buscando o auxílio maior de Deus. Nesta casa, trabalha em nome de Jesus e é em nome de Jesus que nós pedimos a devida proteção para que o trabalho que ora se inicia possa despertar consciências, esclarecer algumas dúvidas e fazer com que todos nós que aqui estamos possamos nos colocarmos à disposição da mudança, porque esse é o nosso papel na Terra. Iniciamos o nosso trabalho falando sobre um salmo, a qual nós gostamos muito. Este salmo é o Salmo 23, onde ele nos diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas e refrigera as nossas almas. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Unges as nossas cabeças com óleo, nossos cálices transbordam. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Com este salmo, damos início ao trabalho da doutrinária do Caminho de Damasco. A proposta da casa foi interessante nesta época de pandemia, em que a gente se reinventasse para começarmos a falarmos através da tecnologia. E a proposta da noite foi falar de um tema muito comum nas solicitações de quem fala ao público, de quem vai falar de evangelho, em casa mesmo também, outras pessoas no atendimento fraterno. Em todos os locais que nós vamos, a palavra perdão é dita, é recitada, é convocada, é solicitada. E a casa pede que a gente hoje faça reflexões com o auto-perdão e o perdão. Posso confessar a vocês que teve época que, se qualquer pessoa me fizesse uma proposta para falar desse tema, nós diríamos algumas desculpas para não fazê-lo. Ou até faríamos a verdade, por quê? Porque naquele momento estávamos em conflito tão intensos que falar sobre isto ia nos incomodarmos muito, ia ser um processo doloroso. E como falar do Evangelho para que os outros possam se motivarem, é necessário que a gente também esteja bem. Embora muitas das vezes, quando aqui estamos falando, estamos chagados. Tudo o que vai ser dito hoje, eu estou no processo de aprender também. E é bom quando a gente aprende junto. Por isso que uma das coisas que eu gosto muito é grupo de estudo. Eu acho que no grupo de estudo, e é uma sugestão para aqueles que nos ouvem, participem de grupos de estudo. Hoje está sendo feito mais online, a primeira oportunidade que tiver, porque embora nós vamos com o nosso conhecimento para este grupo, quando chega lá, o outro traz o conhecimento dele, somado ao nosso, todos saem com mais conhecimento. Então, no processo do perdão, essa é a proposta da casa inicial. Se nós estamos querendo aprender a perdoar, que possamos pensar em pelo menos falar disto, falar para alguém, falar com alguém, ou procurar até mesmo um profissional em que nos ajude neste processo de mudança. E logo, falar de perdão é falar de transformação.
A reflexão é que nós possamos, pelo menos, compreender algumas coisas de perdão no sentido até da palavra, como muita gente às vezes já o sabe. Mas Raul Teixeira, eu gosto muito quando ele define perdão, ele colocou a questão do per, né, que é a questão do ir além. E doar, que veio do doare, que é doar-se. Então, é ir além, doar-se. E a proposta da casa hoje para nós é que nós possamos ir além e doarmos a nós mesmos o perdão. Quando nós pensarmos em perdoar alguém, antes disso, antes de ofertar este perdão, observe em nós o que é que está acontecendo com os nossos sentimentos. Ou quando nós estamos com mágoas, ressentimentos de determinadas situações e de determinadas pessoas, que nós possamos fazer as reflexões antes em nós. Então, que primeiro coloquemos na nossa mente que precisamos aprender a nos perdoar, a praticar o auto-perdão, como nos diz Rossandro, o auto-aprendizado do auto-perdão, para que a gente possa daí se fortificar, para poder a gente trilhar ao encontro do outro. E muitas das nossas querelas, né, muitas das nossas encrencas, como nos diz Alberto Almeida, e nós sugerimos que leiam o livro O Caminho do Perdão e o Perdão como Caminho, do referido autor. É fantástico como ele coloca a questão do perdão no sentido de a gente não pensar no final, e sim no pensar neste caminho, que é onde eu analiso o porquê que eu fico na encrenca de não querer perdoar o outro, nem a mim mesmo. Busquemos em nós uma análise na infância, e muitos de nós trazemos conflitos internos de pais, do que os pais fizeram conosco, da educação que tivemos, de alguma frase ou de alguma crença que colocaram em nós e que ao chegarmos na fase madura ou na idade em que estamos, nós nos questionamos, nós ficamos em conflitos e ficamos muito magoados com aquele que passou aqueles ensinamentos ou mesmo crenças às vezes equivocadas. A proposta do Cristo é que possamos observar o outro que passou isto para a gente, os nossos pais, eles não tinham como passar diferente. Se a gente compreender que o outro é um ser em formação e que ele também traz com ele conflitos da geração passada e que por não saber filtrar isso, passou adiante para nós, nós temos pelo menos o dever de reflexionar. Opa, peraí, quando ele fez isto comigo, qual foi a situação? Qual foi as circunstâncias que estava gerando aquilo? Nós tínhamos uma boa condição ou não tínhamos? Estaria passando por algum problema em que mesmo nós não sabíamos? Será que aquele ato ou aquela educação, aqueles ensinamentos que me foi passado, foi proposital a nível de me machucar ou foi com a intenção de acertar? E sem saber exatamente como nós éramos, como não sabia a nossa essência, eles passaram do jeito que sabiam. E aí a doutrina nos pede que pelo menos a gente observe esse ensinamento, retire o melhor que há nele, para que daí a gente possa olhar para o outro com compaixão. E não como um algoz. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nos orienta a honrar vosso pai e vossa mãe. E nesse capítulo ele tem uma parte que ele diz assim: os teus pais, a tua mãe não regateou o leite que te alimentou, te protegeu enquanto estava frágil. Sabemos que, com algumas exceções, tem pais que têm algumas patologias que nesse período não nos dá o devido carinho e a devida proteção. Mas vamos convir que é raras exceções. Na sua grande maioria, o pai, por mais irresponsável que seja, a mãe, por mais imatura que seja, ela dá o peito, ela dá o alimento, ela de alguma forma cuida daquele ser da maneira que sabe.
E naquele momento que está fazendo isso, a doutrina nos diz que nós já aí contraímos débito com este ser. André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, Reencarnação, ele nos dá uma aula, junto com os mentores do nosso lar, em que na concepção de nós chegarmos aqui para a Terra, já há um comprometimento dos pais conosco. Porque se papai e mamãe não disserem sim naquele planejamento reencarnatório, nós não estaremos aqui. Então, desde lá, nós já temos um débito com papai e com mamãe. Mesmo aqueles que só deram sim no mundo espiritual, e quando aqui chegaram, ao nos olharmos, deu não, virou as costas, não quis ter contato conosco. Assim, nós ainda devemos a Ele. Por estarmos nessa oportunidade do planeta Terra de aprendermos. Porque nesta caminhada evolutiva nós tínhamos que ter essa experiência. E para ter essa experiência de carne e osso, nós teríamos que ter papai e mamãe. E a gente deve. Mas também observemos que nesta convivência da infância houve pontos positivos. Houve ensinamentos em que hoje nos faz muito forte. Muitos de nós nos queixamos, às vezes, de que papai ou mamãe preferia o filho tal ou negligenciava o carinho para nós. Mas mesmo este fato, perceba que isto nos fizeram ficar mais fortes. Tal negligência, ou às vezes, naquele momento não era uma negligência, é porque os pais sabiam que aquele filho sabia se virar sozinho. Sabia que ele tinha condição de gerir a sua própria situações que ali se encontrava. Mas aquele outro que ele estava dando atenção é porque era um pouco mais debilitado, não tinha condição para isto. E, por sua vez, acompanha a vida toda. E observe que quando nós temos uma educação um pouco rígida, um pouco direcionada para dar-nos o autocontrole, a independência, termina que a gente sai do ninho fortalecido, a gente cresce e retorna para auxiliar este ninho. E isto foi proveniente de quê? Em virtude dos nossos pais não terem protegido muito o nosso espírito, a gente consegue ter força de sair do ninho, criar experiências, voltar mais fortalecido para ajudar. Esse é o papel. E quando a gente vê essa situação em que a gente está num certo patamar, a gente consegue resolver tudo, e o nosso irmão do lado não consegue resolver nada, aquele irmão que foi protegido, que foi dengado, também a gente volta para poder auxiliá-lo. Porque a razão do ser, do espírito, é que todos desenvolvam. Então, enquanto um ficar para trás, por ligações nossas, nós teremos que voltar para resgatar com ele e caminharmos juntos. Então, até neste momento onde nós fomos preteridos, a gente tem que agradecer. Porque foi esta questão que fez a gente ficar mais fortalecido. Então, a proposta em todo relacionamento, e aí a gente sai da infância, vamos para a adolescência, nós vamos encontrar com amigos, nós vamos nos socializarmos, e chegando lá encontramos amigos que às vezes nos traem, nós confidenciamos segredos em que sabemos que aquela amiga ou aquele amigo não teve tanto cuidado. Daí também encontramos amores, e os amores não são correspondidos, e aí guardamos ressentimentos, e dizemos até que nunca mais amarei assim. Nunca mais me entregarei desse modo, ou o homem não presta, ou a mulher não presta. Nós fazemos a generalização do sentimento, porque ainda estamos no sentimento apego, queremos retribuição. Não queremos ir mais além. Quando nós amamos alguém neste plano carnal, enquanto ele está nos correspondendo com tudo o que queremos, é tudo maravilha. É meu amor, é meu querido, é meu benzinho. A partir do momento que não retribui, nós já achamos não muito legal, porque ainda estamos na base da troca. Em casa, com os familiares, fazemos as atividades domésticas, fazemos a atividade do servir e cobramos do outro reconhecimento, cobramos do outro até um agradecimento. Quando não o faz, ficamos chateados. Queremos que de alguma forma a nossa vaidade, ela impõe que o outro reconheça o que a gente está fazendo.
quando a proposta do mestre é que a gente sirva. Aquele que quer ser maior, que seja o que mais sirva, tanto no familiar como no centro espírita. Quando nós adentramos, às vezes pela dor ou pela curiosidade, numa casa espírita, lá chegando vamos encontrar companheiros que irá nos orientarmos. Olha, aqui você vai aprender o Evangelho, vai estudar o Livro dos Espíritos, assistir palestra, tomar o passe, nós vamos ter atividades aqui de solidariedade, de fazer campanhas, e aí nós assimilamos tudo isso. E quando nós adentramos logo no início, achamos que lá, por nós nos sentirmos bem, porque chegamos conflitos, chegamos meio angustiados, chorando, e muitas das vezes, graças a Deus, somos bem acolhidos, né? E que saudade dos abraços. Mas neste momento a gente é acolhido, a gente imagina que o outro que lá está já está pronto, já é perfeito, já vai fazer tudo o que a gente quer. E quando a gente percebe que chegando lá vai encontrar uma Cláudia rígida, vai encontrar uma Cláudia às vezes amorosa, vai encontrar às vezes uma Cláudia em que vai direcionar algumas regras em que nós não concordamos, nós dizemos, mas poxa, que coisa chata, se for para isso eu fico na minha casa. Ou às vezes nós encontramos companheiros tão intransigentes que às vezes não aceita nem que a gente mude uma opinião numa reunião, em que chega já tudo bem direcionado e se for daquela forma não serve. E a gente se chateia e sai da casa espírita, ou vai para outra e lá vai encontrar outro tipo de companheiro. Nós vamos trocar 6 por meia dúzia. E a proposta é que neste momento de convivência a gente pratique o perdão. O perdão que o outro é da forma que o é. Porque ele é daquela forma, não é no sentido de nos magoarmos, não é para que a gente faça o sentido de machucar o outro, não é para se impor. Naquele momento ele traz as suas mazelas e os seus conflitos como um ser integral, como nos diz Dona Joana, como um ser que vem com sombra e luz. Agora, se nós exercitarmos o perdão em toda a nossa convivência, e o perdão é 24 horas por dia. Que me digam os casais que assim têm vários anos de convivência, são perdões diários, são perdões de uma fala um pouco mais alterada, de um não dito de forma errada, às vezes de uma crítica, de um julgamento, ou até mesmo de um comportamento que a gente não concorda, mas a gente perdoa. Porque a sobrevivência do estar junto é maior. A necessidade de estar do lado do outro, que me completa de alguma forma, porque o ser já é completo por si. Mas nós trazemos a ilusão de que o outro vai nos completarmos. Então, nesta convivência, nós trazemos essa ilusão. Enquanto o outro está nos completando, a gente vai levando. Mas até chegar a este levar, e este levar não é um levar com a barriga, é a questão da compaixão, é a questão da benevolência, é a questão da indulgência. Eu levo o outro comigo, sabendo que ele tem todos os defeitos, perdoo cada coisa que ele faz comigo, porque eu já despertei para a necessidade do andar junto. E este andar junto é árduo, mas ele é gratificante. Não é à toa que Jesus nos orientou, ide de 2 em 2. Não no sentido de que aqueles que é individual não são felizes. Se me completo, se tenho consciência disso, se sei que estar sozinho, eu estou melhor comigo, mas eu não me permito ficar na questão da solidão sofrência, da solidão de quietude, de silêncio. Optei por não ter convivência com as pessoas, mas sempre que me é necessário, eu convivo com as pessoas sem ter nenhum problema de aversão. Optei por uma vida solitária, mas eu sou sociável quando se faz necessário. Também posso ser feliz desta forma. E no dia a dia, no conviver conosco mesmo, nós temos que nos perdoarmos. Porque iremos errar. Iremos às vezes falar uma frase para alguém que a gente não deveria. Poderemos fazer uma brincadeira indevida. Então, a todo momento, esse auto-perdão é convocado. E que a gente perceba que ao fazermos o auto-perdão, nós estamos nos tornando dignos de. Porque quando nós não nos perdoamos, nós ficamos naquele autoflagelo de que sou incapaz, eu sou ninguém,
Ah, eu sou um espírito imperfeito, eu vim sofrer, é isso mesmo, eu tento acertar e erro, eu não tenho sorte. A gente cai nas lamentações, a gente cai nos queixumes e não permite que esses equívocos que cometemos é um aprendizado. Opa, errei. Poxa, falei com minha irmã, falei com meu irmão, com meu filho, de forma que não deveria. Ou na mesma hora eu posso me retratar e dizer, epa, desculpa, não foi bem o que eu quis dizer, eu queria falar desta forma. Ou na hora, não, o orgulho não me permite, já falei, acabou. Mas depois eu vou de alguma forma mostrar ao outro que eu me arrependi. Que não era aquilo bem que eu desejava fazer, mas que por impulso, por estar em uma energia não muito legal, e a energia que a gente está falando é a nossa. A nossa energia não está legal, os nossos pensamentos, às vezes muito problema na cabeça, às vezes muitas informações, ou às vezes muitas pessoas esperando uma demanda nossa, nos demandando algo que às vezes o outro não sabe. A gente está com a cabeça tão a mil que alguém pergunta alguma coisa, a gente responde grosseiramente, mas não era a nossa intenção. Que façamos isso e dissemos ao outro, opa, me desculpe, eu ainda sou um pouco grossa, mas não foi isso que eu quis dizer. E pedir que o outro também em casa nos sinalize, ou no centro, quando perceber que eu estou indo em um tom um pouco que não é amoroso, me sinaliza, companheiro. Perceba que se eu estiver fazendo algo em que seja muito rígido, por favor, em particular, me sinaliza, porque é isso que está no Evangelho. Quando o teu irmão errar, o chama em particular. Se ele persistir, aí você chama uma testemunha. Porque talvez na sua forma de falar com o outro não entendeu. Por que chama uma testemunha? Você chama a testemunha de seu irmão está errando para poder dizer, viu que ele está errando? Não é essa a proposta. Chama a testemunha para que a testemunha possa, em uma outra linguagem, em uma outra forma de agir, possa conscientizar aquele ser do que você está falando. E mesmo assim, se esse ser continuar errando, aí nós entregamos ele à lei, à justiça, para que assim a justiça faça o bom trabalho. Muitos de nós, às vezes, não fazemos isso, nem no lado profissional, nem no lado social, nem com a família. Nós simplesmente despejamos os defeitos do outro de forma desrespeitosa. E aí terminamos magoando. Quando fizermos isso, possamos ir um pouco mais além, como nos pede a questão do perdão. Fizemos, vamos lá buscar, pedir perdão, pedir desculpa, dizer que essa não era a intenção, ou não sabíamos como nos portarmos, na forma estávamos ali influenciados por várias vertentes, porque neste sentido a gente traz para nós a responsabilidade. E é essa a proposta do Caminho de Damasco, que hoje nós possamos sair daqui com a proposta de que tudo que nos acontece é nossa responsabilidade. Nós temos que praticar o auto-perdão para que nós possamos nos sentir dignos das glórias do céu, dignos das bem-aventuranças que Jesus aqui nos disse, digno de ser filho de Deus, um Criador perfeito e que nos fez a caminho com o propósito de um dia nos tornarmos seres iluminados. Ainda não somos, mas somos dignos para isso, para que não fiquemos, enroscados em nós mesmos, sem querermos andar, sem querer dar o passo à frente, sem querer seguir o caminho do perdão. Ir além. E nesta avaliação, quando eu começo a perceber que eu tenho que perdoar a mim, eu tenho que observar a minha infância, a minha juventude, e a meus companheiros, eu tenho que perdoar primeiro a mim, eu vou analisar o outro. Puxa, o outro me machucou. Eu preciso dar este perdão ao outro, porque eu entrei no espiritismo, eu estou numa religião, eu virei católica, eu virei protestante, e Jesus disse que antes de dar sua oferta, reconcilia com o teu inimigo. Legal, se a gente está pensando assim, bom, mas que a gente possa dar o nosso perdão um pouco com a consciência mais apurada. Eu dou o meu perdão para o outro, porque compreendo que o outro erra tanto quanto eu, e que nós estamos em processo de evolução. E como, se eu não o perdoar, eu terei este compromisso com ele, eu prefiro perdoar e libertá-lo. Porque no processo em que nós, de alguma forma, nos distanciamos, no processo em que nós nos ofendemos, teve uma contribuição minha.
E aí tem uma história de um monge em que os monges estão lá, tem um mestre, e eles estão num roseral. E aí, tratando dessas rosas, né, que tem espinho, um dos monges aprendizes, quando se fura na rosa, diz assim: eu te perdoo, rosa, por ter me furado. Vou continuar a cuidar de ti. Logo depois, um outro se furou no espinho e disse: nada tenho para te perdoar. Me perdoe por você ter me furado. E o terceiro monge que estava ali ficou intrigado, né? Poxa, uma situação iguais e cada um respondeu diferente. Na avaliação do final do dia, este que ficou observando as duas respostas foi ao monge mestre falar sobre essa situação e perguntar a ele qual era a resposta adequada sobre o perdão. Porque ele achou as duas brilhantes. Um se furou e não xingou a rosa, perdoou, o outro, por sua vez, também disse que não tinha o que perdoar. E aí o monge respondeu que o segundo tinha uma resposta mais coerente com o Evangelho de Jesus. Tinha uma resposta mais coerente com a proposta de Deus. Porque a rosa estava lá e ela não tinha intenção de furar ninguém. Quando nós estamos manuseando a rosa, a nossa imprevidência foi que faz com que a gente perfure-se no espinho que ela tem. A rosa é ela é com espinho, ela tem aquela pétala sedosa, mas ela tem espinhos. Se me pego nela e me furo, a imprevidência foi nossa. Nós não temos o que perdoar. Quando nós vemos essa história, nós percebemos que no dia a dia, se alguém nos machucar, imaginemos que essa pessoa é uma rosa que tem espinhos. Se nos machucou, foi porque nós fomos imprevidentes. Nós não demarcamos o limite, que é isso que Alberto Almeida fala no Caminho do Perdão. Tem determinadas situações em que nós permitimos que a situação chegasse ao ponto que chegou. Porque nós não dissemos ao outro: epa, aqui você não vai invadir o meu espaço. Opa, aqui você não adentra. Nós não, por uma carência, ou por não saber, ou pelas circunstâncias que ali estávamos, nos distraímos e quando vê, o outro nos machucou. A proposta é que a gente perceba que até aí a responsabilidade é nossa. Porque o outro fez porque a gente deu espaço. De alguma forma, nós abrimos as brechas. E nessas brechas é que as coisas acontecem. Nós não estamos seguindo a orientação do Cristo, que é vigiai e orai. Diante de todo o exposto que aqui fizemos, nesta caminhada em que nós iniciamos a nossa fala, até o presente momento com a história apresentada, tudo é voltado para que a gente traga para si a necessidade do perdão. Porque quando eu opto em perdoar a mim e ao outro, há um processo de libertação. Há um processo em que eu decido não estar atrelado àquilo que está me causando dor. Eu dou uma ressignificação ao fato. Não é o esquecer, que muita gente pensa. Eu me lembro até hoje quem me fez mal. Se for possível, me lembro até a forma, a vírgula, o tom que a pessoa falou. E a proposta não é que a gente esqueça. A proposta é que a gente dê um sentido diferente àquela situação. Que a gente possa colocar compaixão, compreensão, para que a gente daí possa caminhar com aquele ser. Não na certeza de que ele não o fará conosco novamente, mas na certeza que se assim ele o fizer, estaremos mais preparados, estaremos mais atentos. Talvez, na nossa vigilância, o outro nem faça do mesmo jeito, porque a gente estará atento. Manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Assim, deixou dito o Mestre. E que possamos fazer este caminho, como esta casa maravilhosa nos propõe. Assim como Saulo, a caminho de Damasco, tomou para si a responsabilidade de corrigir o que ele havia cometido por equívocos,
por uma questão de interpretação errônea do que ele havia aprendido. Nós, trabalhadores desta casa, possamos também fazer essa proposta com o Cristo. A partir de hoje, eu vou observar o que eu tenho que me perdoar, o que eu tenho que mudar das minhas convicções, das minhas crenças, a quem eu devo dar o meu perdão, a quem eu devo pedir perdão, para que daí nós possamos seguir nossa caminhada um pouco mais leve, resolvendo outras querelas, como diz Alberto Almeida, outras encrencas nós teremos lá na frente, mas que ela não seja encrencas com o nome sobre perdão. Porque agirei igual o monge, quando alguém me ferir, perceberei que ali é a essência do outro. A minha é de compreender que espinhos machucam, mas que também todo aquele que tem espinho tem uma pétala perfumada, tem algo a ofertar. Eu naquela hora não percebi, mas com Cristo posso pedir os olhos dele emprestado de Jesus, para que ele possa mostrar para mim que o outro tem luz. Essa é a proposta da noite. Perdão, auto-perdão, ir mais além. E todos aqueles que conseguem nos ouvir têm a capacidade de ir mais além. Nós temos uma herança fantástica. Nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus. Olha que linhagem maravilhosa nos traz. E este DNA divino que há em nós, é que fará com que, no caminhar, durante a semana, nós consigamos fazer as reflexões devidas e perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Uns vai ser um pouquinho mais demorado, outros mais rápidos, mas o bom é que a gente está no caminho. Não saia do caminho do perdão. Possamos ir muito mais além, para que vocês, quando estiverem lá adiante, bem longe, bem muito mais iluminados do que estão, possam olhar para trás e resgatar também a todos nós que estamos no processo de caminhada. Deus abençoe a todos, como fazemos depois que concluímos um trabalho, e peço agora que mentalmente vocês nos vejam, nós nos curvamos diante de todos, em forma de agradecer a atenção, agradecer a oportunidade do trabalho que essa casa nos dá, a esse instrumento tão torto e enferrujado, e que estar com o Evangelho do Cristo não quer dizer que ainda vivenciam. Nós lemos para fixar, para que daí nas oportunidades nós possamos colocar em prática. Mas nós, que aqui estamos, já desenvolvemos em nós a vontade do perdoar. Porque quando a gente assim o faz, é uma dádiva tão grande para nós, que até neste momento em que a gente lembra de quem nos magoou e que a gente perdoou, a gente se emociona de agradecer. Como a dádiva é tão boa para quem dá o perdão. Aproveito e finalizo pedindo perdão também a todos aqueles que eu não conheço, ou que eu machuquei, ou que eu nem me lembro, graças a Deus que assim o fiz. Mas que na caminhada peço a Jesus a oportunidade de resgatar com o trabalho, com o servir, para que a gente possa, nas contas divinas dos débitos e créditos, equiparar essa nossa contabilidade. Que a paz de Deus esteja com todos. Amo esta casa. Amo e sinto esse losango maravilhoso que tem ali na frente, aquele jardim florido. Eu peço nesse exato momento a Jesus que dê força aos mentores desta casa, para todos aqueles que consigam nos ouvir, sinta a nossa gratidão e que vocês possam se sentir abraçados, energizados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a nossa irmã Sheila possa levar a cada um de vocês uma rosa muito perfumada, perfumada com a saudade de quem ama, perfumada com a energia de quem quer servir, perfumada com a boa vontade e com a gratidão de estar aqui. Que a paz de Deus seja com todos. Finalizamos nosso trabalho dizendo: Viva Jesus!